Saudações, Duques e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, eu sempre falo da base, eu sempre me preocupo com a base. E é claro que eu não poderia deixar a questão da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é o evento mais importante do ano para quem quer falar sobre base e quem quer galgar coisas maiores. Na Copinha, por exemplo, apareceu Richarlison, apareceu Vinícius Júnior, apareceu Endrick, Neymar. Então, realmente é importante a gente dizer sobre isso, ver justamente a relação dos nomes e minha visão sobre os nomes, tudo bem? Vale apontar uma coisa, que esses jogadores podem também completar o time profissional do Fluminense. Então, vamos lá, vamos ver quem é os nomes e meus comentários perante cima. Só bora! E é claro, né, que a gente vai falar sobre isso, né? O Fluminense divulgou nessa noite de sábado a lista de jogadores inscritos na Copinha de 2023. Entre os 30 nomes, destaques para o meia Arthur, considerado mais da maiores doses de cheirinho nos últimos anos, o centroavante João Neto, não é o João Neto, da seleção dos sonhos do Campeonato Brasileiro, o lateral Johnny, que eu já comentei no canal, e o atacante centroavante Lombrito. Destaque da última Copinha. O Lombrito, ele é o centroavante do time, tá? A competição será disputada entre 22 e 25 de janeiro, data do aniversário do Capital Paulista. São 128 equipes na disputa, divididas em 33 grupos, com 4 times. Os 2 melhores de cada chave avançam à fase do mata-mata. O Fluminense está no grupo 14, ao lado de Taubaté, São Paulo, Imperatriz de Manaus e Porto Vitória do Espírito Santo. A Federação Paulista vai divulgar a tabela com as datas dos confrontos. Campeão em 1971, 73, 77, 86 e 89, o Fluminense é o segundo maior vencedor da Copa de São Paulo, só atrás do Corinthians. Olha só que interessante, né? E vai em busca do Hexa sobre nova seleção. Hexa. Desculpe, estamos ferrados. Nessa semana, o clube anunciou Ricardo Rezende como novo técnico da categoria Sub-20, no lugar de Guilherme Torres. Ótima aquisição, porque para mim, um dos melhores técnicos hoje é o Ricardo Rezende, que foi promovido a coordenador metodológico do clube. A preparação tricolor começou na última terça-feira e está sendo feita em Xerém. Antes de comentar sobre os jogadores inscritos, eu quero fazer 2 pedidos e uma informação. O pedido a informação é vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas, vídeos especiais às 12 horas e vídeos no Brasileirão às 10, 11, 12, 20 e 21, tudo bem? Primeiro pedido, faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E o segundo pedido é se inscreva no canal, por favor, cara. Eu tô precisando de inscritos no canal. Já chegamos a 150, já tô preparando aqui um vídeo especial para 150 inscritos. Pô, me ajuda, cara. Eu tô querendo chegar a 200 inscritos. Será que dá para chegar a 200 inscritos até o final do ano? Então vem acompanhar para mais esse vídeo e outro vídeo do canal. Só bora! E aí, do tipo, você tem justamente, né, os jogadores inscritos. Goleiro, você tem o Gustavo Ramalho, o Caio Felipe, o Denis e o Álvaro. Álvaro? Né? Esse Álvaro é bom, hein? Esse Álvaro é bom, brincadeira à parte. Eu acho que ele vai muito mais de Gustavo Ramalho ou Caio Felipe. Os dois são bons goleiros. Mas, realmente falando, pegando o Bruno Rangel e pegando agora essa safra, não temos nomes muito fortes para destaque do futuro Fluminense. O importante a dizer é que o Caio Felipe, eu vi algumas vezes jogando, eu achei interessante, mas nenhum goleiro realmente me chamou muita atenção. Eu vejo algumas vezes alguns lances, algumas situações assim, que eu possa me nortear sobre o Fluminense. Bastante interessante a gente ver, né? Realmente a gente está com um problema de safra de goleiro. O último goleiro realmente a se tornar destaque pelo Fluminense foi o Bruno Rangel, que hoje já está inserido no futebol profissional do Fluminense. E vamos ver, né? O que eu falaria para os goleiros é: agarrem tudo que vocês forem agarrar. Tudo bem? Nas laterais já começa a ter nomes que eu conheço bastante. O Johnny, o Jeff e o Justin,
que para mim jogaram bastante. O Rafael Monteiro e o Eric, eu não conheço esse daí. Falando sobre o Rafael Monteiro e o Eric, eu não conheço, de fato. Vamos ver se eles vão ter alguma oportunidade de entrar. O Justin joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, mas é um jogador bem mais defensivo. Se o Fluminense pensar muito no dinizismo da base, que é o que o Mário Bittencourt vem falando bastante tempo, eu acho que o Johnny e o Jefter pode ajudar bastante. O Jefter pode ajudar bastante essa lateral. Ambos sabem atacar bem, ambos sabem realmente entrar na área, eles não têm medo de entrar na área adversária para tentar marcar o gol. Isso é interessante dessa situação. Porque o que o futebol do Diniz ele fala? Ele prevalece. Ele prevalece porque ele quer justamente não somente laterais, como alas propriamente dito, somente que fica no lado, mas às vezes atacam a área e fazem esse gol. É isso que normalmente o Fernando Diniz pede, isso que o Johnny e o Jefter entregam para o clube. Vai ser interessante justamente como que vai ser a reação do Diniz na base e a ação desses dois jogadores, em especial o Johnny, para jogar. O Johnny tem que entender que ele é a peça principal na lateral do Fluminense. Então, mais pressão para o garoto. Será que o garoto vai aguentar a pressão? Não sei. O Jefter também já jogou uma partida pelo profissional, diferentemente do Johnny. Mas o Jefter é um pouquinho mais fraco pessoalmente e me dá essa situação. Mas vamos ver, né? Eu torço bastante, né? Eu torço também que o Rafael Monteiro e o Eric possam jogar. Caso contrário, vai ter problemas sobre isso. Zagueiros. Você tem o Felipe Andrade, o Caio Amaral, o David Juiz, o Joilson e o Kaique Almeida. Pontuação para Kaique Almeida, que teve recém renovado o contrato dele. E bom, esse Davi não é o Davi que eu falo muito, que é o Davi Alves. Esse é o Davi Schultz. O Felipe Andrade, ele já também jogou alguns jogos. E eu acho que a dupla vai ser Kaique Almeida e Felipe Andrade. Mas vale a pena observar que o Fluminense trouxe 5 zagueiros em vez de 6 zagueiros. Eu não sei quantos nomes pode ter, mas tem bastante aqui. E na minha concepção, eu também quero entender sobre como é que vai ser essa relação, como é que os zagueiros vão ser dados justamente com esse desvio na base. O importante é entender que eles têm que ser trabalhados com o pé e com justamente esses lançamentos para outros lugares, como também você trabalhar justamente em jogadas de velocidade quando você estiver perdendo a bola. O importante é isso, né? É a recomposição que você deve ter entre os zagueiros. E é importante a gente observar muito esse Kaique Almeida, que foi o último que eu vi ele sendo realmente renovado o contrato. E ele está com toda a pressão justamente de jogar esse bom futebol. Vale a pena destacar aqui que são nomes que eu não conheço. Por exemplo, do goleiro eu conheço o Gustavo Ramalho. Do lateral eu conheço o Johnny, o Jefter e o Justin. E do zagueiro eu não conheço nenhum de fato. Mas vai ser interessante eu conhecer e realmente eu poder observar se eles estão bem aprimorados para um pensamento futuro do Diniz. Tudo bem? No volante temos Thiago Henrique, Freitas, Natan, Luiz Fernando e Doman. Doman é estranho. Bom, quem eu conheço aqui é o Natan e o Luiz Fernando. O Natan deve ser o titular, com certeza. Os volantes realmente são... se for quase do nível do Natan, já são justamente volantes que já pensam muito no sistema de jogo do Fluminense, que é um sistema de jogo que trabalha muito bem com os volantes, não somente sendo volantes, mas também sendo atacadores da bola. Vale a pena notar aqui que
O Nathan normalmente é o cara que mais sai pro jogo do que os outros volantes. Ponto também pro Luiz Fernando, que também é um bom jogador e consegue realmente esconder a bola disso tudo. Isso Doman é interessante esse nome, né? É um nome que não é muito visto aqui no Brasil. Então deve ser uma incorporação técnica do clube. Ele deve ter visto esse jogador e deve por isso ter contratado esse jogador, porque é muito esquisito esse nome. E bom, os volantes, na minha concepção, eles têm que se focar justamente nisso. Em realmente você ser um cara que domine o espaço do meio para da situação, né, de saída de bola da defesa para o ataque. E o Nathan faz bem isso, o Luiz Fernando faz bem isso. E o Nathan é um jogador que realmente adora atacar todas as áreas. Realmente é um bom volante, é um bom marcador. E também é um cara que adora chegar na área. Vale notar se o Nathan ele já vai estar preparado para isso. Para ele entrar, por exemplo, numa linha de fundo não, numa pequena área e tentar meter gol, porque isso vai ser importante para ele. Para os outros jogadores que eu não conheço, o Thiago Henrique, o Freitas e o Doman, cara, eu espero que eles sejam também quase desse nível. E se for desse nível, parabéns. Mas eles precisam ter essa ideia, ter essa consciência de que tem que trabalhar bastante e que o volante é uma das peças principais do clube na gestão do dinizismo. Tudo bem? Os meias você tem o Arthur, o Guilherme Xuxa e o Agner. Eu já vi esse Agner jogar. É um jogador médio para bom. O Guilherme Xuxa eu não vi jogar. E o Arthur, que é a principal estrela do clube. Não é à toa que tem menos jogadores do que o restante do elenco, porque normalmente o pensamento de Diniz é 4-2-1-3. 4-1-2. Quer dizer, na minha história ele faz uma inversão, que é 4-2-1-2-1. Ah, calma aí. Como assim 2-1? Porque normalmente esses alas, esses pontos de ataque, eles às vezes também circulam pelo meio, fazendo com que os laterais ultrapassem ali a linha de fundo e cruzem a bola. E aí o importante é justamente entender que o Arthur é a peça que eu acho que mais vai ser investida. Ele tem que entender que, primeiro, ele vai ser focado bastante nos jogos. Ele tem que entender que ele vai ser agredido muitas das vezes. Ele tem que entender que ele tem que se controlar bastante nisso tudo. Bom, ele foi razoavelmente bem contra o Botafogo, que, aliás, o ex-técnico era qual é o nome dele? O Ricardo Rezende, para quem não sabe. Mas vai ser interessante também entender como é que o Arthur vai jogar. Porque o Arthur, na verdade, história, ele é muito mais parecido ao Matheus Martins do que propriamente dito ao Ganso. Propriamente dito. Então ele teria que melhorar bastante no toque de bola do que propriamente dito no drible. Isso vai ser interessante a gente ver se é melhor ou não. O importante também dos outros dois é justamente observar justamente isso. Se realmente trocando o Arthur pelo Agner ou pelo Guilherme Xuxa, vai se manter justamente a mesma situação. De ser um bom passador. Não precisa driblar tanto, é isso que eu te falo. Eu acho que o Arthur ele pega muito nessa questão de tentar driblar e que para mim, ele tendo mais consciência, ele pode trabalhar melhor isso e continuar com isso, tudo bem? Nos atacantes, né, que é para finalizar, a gente tem alguns nomes interessantes aqui. A gente tem Miguel Vinícius, João Neto, Isaac, Luan Brito, João Lourenço, Marcão, Enzo. Meu time tem Enzo, cara, e Gustavo Lobo. Vale a pena colocar aqui os principais nomes que eu vejo aqui é João Neto e Luan Brito. Eu já comentei sobre o Luan Brito também na base. Acho que é um bom jogador, é um bom finalizador e que realmente precisa ser municiado pelos outros. É até engraçado que aqui ele fala como se fosse um atacante normal, né? Ele fala assim, centroavante João Neto, realmente que ele é centroavante, e o atacante João Brito, Luan Brito. Assim, não, ele é centroavante também.
Não tem como colocar os dois, isso daí é interessante. Eu queria muito ver o Luan Brito jogando e sendo monitoado pelo Miguel Vinícius e pelo Isaac, que também está jogando bastante nessa situação. Vale a pena colocar aqui você não tem que aqui você não tem algumas peças principais que foram já colocadas para o profissional, o Matheus Martins e o Gabriel Martins, que já passaram do tempo justamente de inscrição de sub-20, mas vale a pena colocar isso. O importante da relação é melhorar a qualidade de finalização, tanto do Lambrito quanto do João Neto, como também a melhora da municiação por parte dos jogadores das pontas que podem virar no meio, que podem convergir ao meio, de todos os jogadores restantes, porque é isso que é mais importante. É importante entender que no regime da base, o Fluminense ele precisa muito trabalhar essa questão de troca de passes, essa questão de finalização e essa questão de velocidade. Não é apenas velocidade. Eu acho que os jogadores eles trabalham muito velocidade no início do tempo, mas agora, pela reedição, pelo desenho da base, isso vai ser entendido. Antes de passar justamente para a finalização, eu quero comentar aqui algumas coisas. A primeira coisa é o seguinte: é o dinizismo da base. Tem que acontecer. Eu quero entrar para ver o primeiro jogo e já ter alguma mudança. Porque já tem tempo para isso. A estrutura que o Mário Bittencourt trouxe foi a estrutura justamente de sair o Guilherme Torres para se tornar um amparador justamente do Diniz com o Ricardo Rezende. Tudo bem? Tomara que isso aconteça, eu vou observar bastante. E no final da competição, eu vou avaliar se realmente houve ou não o regime da base. Tudo bem? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Eu sei que esse vídeo ficou mais longo. Faz o triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal Duque Tricolor. Vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.